Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês uma questão da AFA que diz o seguinte: se x é variável real, então o campo de definição da função f de x igual a raiz quadrada de logaritmo de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 na base 10 é. Então tá, pessoal. O que o problema pede para a gente determinar é o domínio dessa função. O campo de definição da função é o domínio da função. Então tá, olha só. Observe que aqui a gente tem uma raiz quadrada e a gente sabe que só existe raiz quadrada de números maiores ou iguais do que zero. Ou seja, o radicando de uma raiz quadrada necessariamente deve ser um número maior ou igual do que zero. Então vamos registrar isso aqui. Qual é o radicando dessa raiz quadrada? É o logaritmo de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. É o radicando dessa raiz quadrada, deve ser um número maior ou igual do que zero. Tudo bem? O que mais deve acontecer? Olha só, pessoal. Observe que a gente está trabalhando com logaritmo. E o logaritmando de um logaritmo deve ser um número maior do que zero. Lembra disso? Definição de logaritmo. O logaritmando de um logaritmo deve ser um número estritamente positivo, maior do que zero. Qual é o logaritmando desse logaritmo aqui? É o x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, isso deve ser maior do que zero. Vamos colocar aqui, ó. X mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 deve ser maior do que zero. Aqui, estritamente maior do que zero, tá? Então, a primeira inequação surgiu do fato de que o radicando de uma raiz quadrada deve ser um número maior ou igual do que zero. Tá aqui. E a segunda inequação surgiu do fato de que o logaritmando de um logaritmo deve ser um número maior do que zero, estritamente positivo, tá? Qual é a ideia agora? A ideia é a gente resolver cada uma dessas inequações separadamente e fazer a interseção das soluções. Muito bem. Então, já olhando aqui para a primeira inequação. A gente sabe que logaritmo de 1 em qualquer base, desde que essa base seja maior do que zero, diferente de 1, é igual a zero. Em vista disso, esse zero eu vou escrever como logaritmo de 1 na base 10. Aí a gente obtém, ó, log de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 maior ou igual do que logaritmo de 1 na base 10. Bom, agora a gente tem uma desigualdade de dois logaritmos de mesma base 10, que é maior do que 1. O que diz a propriedade? A propriedade diz que você pode cortar os logaritmos sem problema nenhum e manter o sinal da desigualdade. Aí você vai obter x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 maior ou igual do que 1. Lembra dessa propriedade? Toda vez que você tiver uma desigualdade de dois logaritmos de mesma base B, se a base B for maior do que 1, corta os logaritmos, mantém o sinal da desigualdade. Se a base B for um número entre 0 e 1, corta os logaritmos e troca o sinal da desigualdade. Tudo bem? Como a base aqui é 10, você cortei os logaritmos e mantive o sinal da desigualdade. Bom, agora a gente deve resolver essa inequação. Olha só. A fim de resolver essa inequação, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicá-la por x ao quadrado mais 1. Vou multiplicá-la por x ao quadrado mais 1. E aqui cabe uma observação que é a seguinte, pessoal. Quando você for multiplicar uma desigualdade por um número real, você tem que observar se esse número real é positivo ou negativo. Porque se esse número real for positivo, você mantém o sinal da desigualdade. Se for negativo, você tem que inverter o sinal da desigualdade. Agora, vê se você concorda comigo. Olha só. Qualquer que seja o número real x, o x ao quadrado é maior ou igual do que zero. Quando você somar 1, vai ficar um número estritamente positivo. Portanto, x ao quadrado mais 1 é um número positivo, tá? Então, vou multiplicar essa desigualdade por um número positivo e, portanto, o sinal da desigualdade aqui, olha, vai se manter. Tudo bem? Bom, então, x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1, vai cortar o x ao quadrado mais 1 com x ao quadrado mais 1, sobra no primeiro membro o x mais 1, maior ou igual do que 1 que multiplica x ao quadrado mais 1, é x ao quadrado mais 1. Antes de prosseguirmos, se não tivesse o quadrado aqui, por exemplo, fosse só o x mais 1, você não poderia fazer isso, pessoal. Não poderia multiplicar por x mais 1. Porque, dependendo do valor de x, o x mais 1 pode ser positivo ou negativo. Aí, o que você teria que fazer?
passar o 1 para o primeiro membro e formar uma inequação quociente, tá? Formar uma inequação quociente. Bom, mas, nesse caso, o x ao quadrado mais 1 é positivo, a gente pode fazer isso sem problema nenhum. 1 no primeiro membro, 1 no segundo membro, simplifica. O que sobra? X maior ou igual do que x ao quadrado. X maior ou igual do que x ao quadrado significa x ao quadrado menor ou igual do que x, na é verdade? Se x é maior ou igual do que x ao quadrado menor ou igual do que x. Ou seja, x ao quadrado menos x menor ou igual do que zero. Excelente, excelente. O que a gente obteve agora, pessoal? A gente obteve uma inequação do segundo grau. Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Para você resolver uma inequação do segundo grau, você deve encarar o primeiro membro como sendo uma função f e fazer o estudo do sinal dessa função. É o que eu vou fazer, tá? Então, vou encarar o primeiro membro como sendo uma função f e fazer o estudo do sinal da função. Para isso, a gente deve inicialmente determinar as raízes dessa função, ou seja, igualar a zero. X ao quadrado menos x igual a zero. Coloco x em evidência, né? X ao quadrado dividido por x vai dar x, menos x dividido por x vai dar 1, igual a zero. Um produto de dois números reais dando zero, um deles é zero. Então, x igual a zero, ou x menos 1 igual a zero. De onde vem? X igual a 1. Então, o que mais eu devo fazer na intenção de fazer o estudo do sinal dessa função? Agora eu devo fazer um esboço gráfico. Vamos lá, esboço gráfico da função. Vamos lá, olha só. A função é x ao quadrado menos x. É uma função do segundo grau. Portanto, seu gráfico é uma parábola de concavidade voltada para cima, porque o parâmetro a é 1, é positivo. E vai tocar o eixo x, olha, em dois pontos, no 0 e no 1. Portanto, é algo mais ou menos assim. Aqui vai estar o 0, aqui vai estar o 1. Tudo bem? E é nesse momento que você olha para o sinal. Antes disso, estudo do sinal, distribuição do sinal. Mais, menos, mais. Pronto, agora sim, né? Está feito aqui o estudo do sinal da função. É nesse momento que a gente olha para o sinal da desigualdade. Menor ou igual do que zero são os negativos, né? Que estão entre 0 e 1. Incluindo o 0, tá, pessoal? E o 1, porque tem o menor ou igual. Pronto, já resolvi a primeira inequação. Agora eu vou resolver a segunda inequação. Essa aqui, tá? Então, novamente, eu posso multiplicar essa inequação por x ao quadrado mais 1, porque x ao quadrado mais 1 é um número maior do que zero. Então, o sinal vai se manter ali sem problema nenhum. Então, x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1 com x ao quadrado mais 1, você vai cortar. Vai sobrar o quê? X mais 1. Maior do que 0 vezes x ao quadrado mais 1, dá 0. X mais 1 maior do que 0 significa x maior do que menos 1. Pronto. Então, eu já tenho a solução das duas inequações. O que eu devo fazer agora? A interseção das soluções. Vamos fazer isso, então? Para isso, a gente usa os intervalos numéricos, pessoal. Vou representar a primeira solução em um intervalo numérico, de 0 a 1. Fechada em 0 e fechada em 1. E aí, risca entre, né? Excelente. Agora, maior do que menos 1, né? Menos 1 com a bolinha aberta, tá? Mais ou menos aqui. E risca para a direita. Excelente. Agora, a gente verifica o que tem riscado em comum nas duas soluções, né? É aqui, né, de 0 até o 1. Pronto, aqui o 0, aqui o 1. Tudo bem? Portanto, o domínio da função é isso que ele quer que a gente determine, né? O domínio da função vai ser o quê? X pertence a R, tal que 0 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 1. Excelente. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.